Bom, um outro dia estava conversando a respeito de quem foi João Batista, a importância dele no meio do cenário pré que antecedeu o Senhor Jesus. E podemos observar várias características de João Batista dentro daquele cenário onde ele haveria de preceder aquele que salvaria a humanidade. Ou seja, ele não seria o Salvador, como foi até questionado, confundido com o profeta Elias, em tanto poder, em tanta firmeza, em tanta unidade com Deus. Mas João Batista não era esse Salvador. Ele mesmo disse que ele era a voz que clamava no deserto. Ele era aquele que antecederia aquele a qual não batizaria com água, mas sim com fogo e o Espírito Santo. Então, qual o entendimento que nós chegamos a respeito de João o Batista? Que ele foi um homem separado antes do seu nascimento para que ele cumprisse um propósito. Ele fosse usado por Deus para anunciar a vinda do Salvador. E assim ele fez, ele cumpriu a missão, a questão profética dele, né? A missão profética dele. E o fez. Anunciou diante do Jordão que aquele ali que estava indo era o Cordeiro Santo que iria tirar o pecado do mundo. Pois muito bem. A questão da minha conversa foi: pode-se repetir, existem outras pessoas com o mesma unção, a mesmo chamado, função dada por Deus, pelo Espírito Santo nos nossos dias? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo disse que os profetas, a lei e os profetas duraram até João Batista. Bom, então fica claro aqui que João, como exemplo de profeta, ele não existe mais. Então qualquer pessoa que se apresentar hoje anunciando-se como profeta, essa pessoa está errada. Essa pessoa está fora da questão realista do Novo Testamento. Porque a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, se encerrou quando Jesus Cristo chegou, se apresentou. Então, não existem mais pessoas como João Batista. Existem. A questão não é a pessoa, se era João Batista, se era o Elias, se era um outro que foi profeta, Jeremias, Isaías. Não, um discípulo como Pedro, como João. Não, esta não é a questão. A questão é que o que estava sobre o João Batista é o mesmo que está em nós hoje, a saber, o Espírito de Deus. João nada mais, nada menos, que foi uma pessoa que recebeu uma unção, um poder dado pelo Espírito Santo para desempenhar uma missão. Então o Senhor Jesus Cristo disse que ele iria para o Pai, ele voltaria para o Pai. Contudo, ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a função no meio dos homens, é dar dons, ou seja, qualificar as pessoas, capacitar as pessoas para que estas pessoas possam
desempenhar aquele, vamos dizer, ministério, entre aspas, ministério, para fazer a vontade dele. Ou seja, serem usados da maneira que ele quer, aonde ele quiser. Então, não há sobre qualquer pessoa um ministério profético, como no passado, mas está sobre nós o testemunho do Espírito Santo. O que é o testemunho do Espírito Santo? O testemunho do Espírito Santo é aquele descrito lá no Apocalipse 19. Porque o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ou seja, não é a pessoa que ele é profeta, não é a pessoa que ele é capacitado para poder fazer o que ele quer. Ele está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. E esta é toda a questão a qual nós estamos procurando um melhor entendimento. Porque existem pessoas como João Batista nos nossos dias? Sim e não. João Batista só houve um, aquele que anunciou a vinda do Messias. E nós não somos João Batista, mas somos pessoas com o mesmo espírito de João Batista. E é aqui que começa toda a problemática que nós queremos tentar esclarecer, abrir melhor um debate, uma conversa. Nós somos usados, instruídos pelo mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que João Batista fez, existem pessoas que foram chamadas por Deus para fazer nos dias de hoje. E este é o problema em si. São muito poucos que estão fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Porque é normal, no meio religioso evangélico, as pessoas citarem aquela listagem dos dons espirituais, como se isso fosse assim uma regra fechada. De fato, é uma normatização, mas não quer dizer que ela está fechada. Por que estaria fechada? Se todos soubessem o que realmente deveriam estar fazendo no meio cristão. E nós sabemos que não é nada assim. Então vamos dizer assim, que eu estou em um local denominado Casa de Deus, meio evangélico, e eu tenho um dom, uma unção que Deus me deu, que Ele quer que eu faça e viva isso. Mas quando eu me ajunto às outras pessoas que estão lá, cada uma tem o seu dom também. Ou pelo menos deveria saber que tem. E quando as pessoas olham para o meu dom, ou o seu dom, ou o dom de quem quer que seja, eles dizem, não pode ser assim. Porque todos nós somos somos e fazemos parte desta listagem de dons que está aqui. Ou seja, nós somos bons, nós somos benevolentes, nós somos pacientes, nós somos tolerantes, nós socorremos, nós pregamos, nós cantamos, nós fazemos tudo o que está dentro daquela lista. Mas veja bem, Deus é Deus, Ele é soberano. Existe um grupo de pessoas que estão nesse mundo que estão sobre o mesmo espírito que estava sobre João Batista. Obviamente,
guardando as devidas proporções. Por exemplo, João Batista era um homem que se cresceu, viveu isolado das cidades. É isso que os escritores nos dizem. De modo que ele não tinha um comportamento muito natural diante das outras pessoas. Ele era uma pessoa tira fora da sociedade, ou seja, um antissocial. Ele não participava da sociedade como as outras pessoas participavam. Trabalhava, ia no comércio da esquina, tinha os amigos, fazia festa em família. Ele não participava disso. Então ele era tido como uma pessoa, nos dias de hoje, antissocial. E existem pessoas, como João, nos dias de hoje, que ainda que não more no meio do mato, esteja no meio da cidade, mas o seu comportamento interior é restrito. Não é uma pessoa muito dada a festas, não é uma pessoa muito de amizades, não é uma pessoa que gosta de ficar na rua, nas esquinas, batendo papo. Não é. São pessoas que são reservadas e gostam muito da verdade, das coisas certas, de observar o que é justo, do que é verdadeiro. O que muitos outros não são assim. Não é que eles não gostam, eles não são assim. Então eles, quando têm que conviver junto com pessoas assim, dá um choque. Elas não aceitam. Essa pessoa é encrenqueira, essa pessoa é rude, essa pessoa ela não se dá com ninguém. Elas são rotuladas. E como se o Espírito de Deus não estivesse nesta pessoa. Mas quem são elas para avaliar se o Espírito de Deus está em uma pessoa ou não? Porque da mesma forma que elas não gostam de ser rotuladas, depreciadas no seu dom, os outros também não gostam. Então, a questão é o seguinte: se todos somos membros de um corpo e Cristo é o cabeça, e existem variedades de membros no corpo, por que dizer que esta pessoa é desta forma e ela não é aceita no meio do grupo porque ela é diferente? As pessoas rejeitam o que ela é, porque Deus a fez assim. Cristo a chamou assim, para um determinado propósito e função. Ela existe. Se o dedo mindinho que está na mão, ele está com um propósito. Embora o indicador talvez seja o dedo mais conhecido, mais importante, útil no meio da mão. Então, não estamos aqui desqualificando o dom de quem quer que seja. Mas os dons de Deus não se limitam apenas a cantar, a tocar um instrumento, ou a pregar, ou ter chamado para ser um líder. Não. Os dons são úteis para a edificação do corpo. Então, quando neste corpo um membro está doente, ou seja, um dos membros ele não é reconhecido pelos outros e é posto de lado, esse corpo está doente. Então, de uma forma prática, as pessoas têm que despertarem para a questão de Deus usar pessoas para chamar a atenção das outras quando existe algo errado. Que Deus usa pessoas para lembrar as pessoas do que Jesus ensinou, do que está certo.
Quer ver? Um exemplo só, apenas um exemplo. Jesus foi perguntado sobre a questão do casamento, se o divórcio era legal ou não. Jesus respondeu que não. O divórcio, a separação, não foi algo previsto para que Deus concedesse ao homem. Porque a vontade do homem é para que todos vivessem juntos, sem precisar se separar-se, o homem e a mulher. O que nós vemos hoje? Não. As pessoas estão agindo diferente. Como no tempo da lei de Moisés. Tinha que dar uma carta de desquite de divórcio, liberando esta pessoa para ela se separar. É como nos dias de hoje, os cartórios, o juízo faz. Dá um papel que autoriza a pessoa a se separar. Mas quanto a casar de novo, pode casar na lei do homem, mas na lei de Deus não é. Então, se aparecer alguém dizendo, olha, casar de novo, que não seja com a mesma pessoa, o marido ou a esposa, está em adultério. Pronto, você criou um problema. Problema este que não era um problema para João o Batista, por exemplo. Não é problema para alguém que está no mesmo espírito de João dizer claramente para as pessoas. Vão ser aceitas? Não. Não serão aceitas pelas demais. Porque existem muitas pessoas, inclusive cristãs, que estão vivendo desta maneira. A questão não é dizer quem está certo ou quem está errado. A questão é dizer o que a palavra de Deus diz que é certo e o que é errado. Não, ninguém é parâmetro para ninguém a não ser Cristo. Então, o que nós temos de referência para dar para os outros que creem que são cristãos é o que Cristo disse. É o que está escrito. Agora, se a pessoa quer aceitar, vai obedecer, fazer ou não, isso é com ela e Deus. Mas não se pode impedir que pessoas que foram chamadas para dizer o que tem que ser dito sejam impedidas. Sejam retiradas do meio do convívio porque se incomodam. Então, citando Atos, se não me engano, 4, João e Pedro foram levados para o Sinédrio. Pedro é questionado que eles não deveriam mais falar do nome de Jesus para ninguém. Ele disse, olha, tudo que tenho visto e crido, disso eu falo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pronto. Ele estava dizendo, eu não vou mudar o meu jeito de ser, as minhas palavras, porque você não quer que eu diga. Eu vou dizer e fazer aquilo que Deus me mandou fazer. As pessoas vão ficar contrariadas? Irão, sem dúvida. Mas você está aqui para agradar a Deus ou agradar aos homens? Agradar aos homens? Pois é. E isso não é uma questão de ser João Batista. João Batista só fez o que lhe foi mandado. Morreu falando o que lhe foi mandado. Então, o que fica é a questão é a seguinte. Os nossos dias, o espírito de João Batista, que estava em João Batista, se calou, não fala mais no meio do povo de Deus para o povo de Deus? Essa é a reflexão. Que as pessoas precisam aceitar que o mesmo Espírito de Deus está falando através de pessoas
o que Ele quer falar. Bem-aventurados serão aqueles que obedecerem o que Deus manda. Felizes. Não, o mundo não vai te amar, mas com certeza você vai ser amado de Deus. E isso é o que importa.